O nosso convidado de hoje disputou as últimas eleições para a Prefeitura de Norte Somares. Ele é professor universitário aqui da Universidade Estadual de Alagoas. Senhoras e senhores, Serginho Rogério. Olá, candidato. Opa, eu ainda estou com a cabeça nas eleições. Olá, professor. Olá, Ivan, muito feliz aqui, muito contente pelo seu convite para conceder aqui esse bate-papo, essa conversa, essa entrevista, tá? Então, estou aqui com toda a disposição para responder as suas perguntas. Muito obrigado. Além do senhor, nós iremos trazer outros que queiram conversar com o blog apalavra.com. Como nós estamos aqui no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, tem todo um protocolo, mas nós estamos, distantes, mas próximos através do blog apalavra.com. O senhor poderia ficar à vontade, até porque não tem ninguém ao nosso derredor, mas fique à vontade, pelo menos é um convite do blog. Vamos avançar nessa nossa entrevista. Foi um golpe o seu vice ter pulado do barco antes do tempo? Ivan, primeiro assim, antes do tempo, acho que não tinha tempo para ele fazer isso, né? Para ele e para ninguém. Foi uma safadeza, né? De ambas as partes, acho que da parte dele e da parte de quem o convidou. Minha máscara fica caindo, vou descer só um pouco. Pois não. Foi uma safadeza da parte dele e da parte de quem o convidou. Ele se demonstrou um pouco fraco, né? Fraco. E infelizmente ele iniciou uma carreira política e concluiu, né? E concluiu da forma mais sórdida e da forma pior possível em tão pouco tempo. Em 30 dias de vida pública, de vida política, infelizmente ele se deixou levar pelas promessas que todo mundo depois ouviu. Um áudio aí onde prometia ele ficar com termos chulos, inclusive, para a política, passar 4 anos comendo em um cargo dentro da Secretaria de Agricultura. Então, assim, eu não vou nem dizer que foi golpe, porque acredito que ele não tinha arquitetado isso. Mas outras pessoas arquitetaram, depois que viram, tentando levar vantagem nessa política que a gente infelizmente vive, nesses altos e baixos, mas eu não acredito que ele tenha arquitetado isso não. Acredito infelizmente que ele se deixou levar por algumas promessas aí, acreditou e se deu bem mal, né, em relação a outras figuras políticas aqui em União. Para os petistas foi uma surpresa? Ivan, foi surpresa, né? Foi surpresa porque a gente não contava com isso dentro da nossa linha política. A gente não contava que uma ação desse tipo ela fosse acontecer no nosso meio. Mas assim, foi surpresa, mas não foi uma surpresa que nos colocou cabisbaixo. Foi até o contrário, sabe, Ivan? No dia que a gente viu aquele vídeo, parece que foi um dia que a militância tomou uma certa injeção de ânimo. A gente foi para a rua, foi um dia exato que a gente estava fazendo campanha lá na Santa Fé, e depois desse dia a gente parece que ficou com bem mais vontade de fazer política, com bem mais vontade de fazer campanha, porque esse instrumento serviu inclusive para que a gente denunciasse essa política troncha e da agenda que a gente vivencia aqui em nossa cidade. Então serviu inclusive para isso, para a gente denunciar que infelizmente existem políticos dos dois tipos, os que compram e os que vendem. Quem substituiu Cassimiro. Quem substituiu ele? Ninguém, Ivan, porque ele foi tão fraco que ele não fez a desistência oficial. Então, assim, ele fez só aquele vídeo lá, dizendo que tinha saído, então foi uma desistência política, né? Achava que já estava tudo certo. Mas não foi uma decisão técnica. Então, ele precisava ter desistido oficialmente lá na Justiça Eleitoral, coisa que ele não fez. Para que a gente pudesse substituir o vice, tinha que ter sido 20 dias antes, para ter sido da nossa vontade, a vontade da chapa, a vontade do nosso partido. Então, como não houve a formalidade, né? Como não houve essa formalidade política, então ninguém substituiu. A gente concluiu a eleição tendo o Cassimiro como nosso vice ainda. Estou tentando um posicionamento porque o seu rosto está muito na sombra. Eu queria que o senhor desse um passo à frente. Agora ficou esplendor. Muito bom. Imagem perfeita. Por que o senhor se irritou quando o candidato Zé Alfredo chamou o seu assessor e amigo de
deixasse de boiolagem? Ivan, porque infelizmente a gente vive em um mundo, né, em um país, em um mundo, em um estado, em uma cidade, onde a homofobia ela ainda é muito grande. E aí os vários preconceitos, na verdade, a homofobia é um deles, e a homofobia mata, né? E aí quando você vem com o discurso dizer que é uma brincadeira que fere alguém. Ela pode até divertir um certo segmento, ela pode até divertir algumas pessoas, mas se ela ofende a uma pessoa, ela saiu do campo da brincadeira e foi para o campo da ofensa, foi para o campo da discriminação, foi para o campo do desrespeito. Então, por mais que ele tenha dito isso com um colega, com um amigo, e depois se justificou dizendo que brinca assim com ele, não é brincadeira porque do lado tinha lá um rapazinho afeminado, com trejeitos. No mundo, na cidade, tem muita gente que é e que não gosta desses termos chulos, porque é um termo chulo. E se é um termo chulo, é um termo pejorativo, é uma forma de chamar a atenção do outro de forma velada. E foi isso que eu vi naquele vídeo, então eu me irritei por isso, né? Porque aquilo me ofendeu, aquilo ofendeu outras pessoas. Talvez não tenha ofendido o rapazinho lá naquele momento, porque aquele rapazinho dependia do dinheiro que ele recebia para poder fazer campanha, então ele nunca queria dizer isso, que se irritou naquele momento, mas com certeza ofendeu a mãe dele, ofendeu algum parente, porque a gente acabou tornando aquela situação pública. Então, me irritou por isso. Me irritou porque irrita outras pessoas, me irritou porque ofende outras pessoas, e isso já há um bom tempo deixou de ser brincadeira. Se é que um dia foi brincadeira. Naquele momento, o Zé Alfredo foi homofóbico. Naquele momento, depois quando foi dar a resposta, ele fez acho que umas 3 ou 4 lives só falando sobre isso, continuou sendo, e ele foi pior, né? Era melhor que tivesse ficado calado, porque aí ele foi bem pior quando tentou dar a resposta, quando tentou não adiantou aquele festival de beijos. Então, na Babalu, no Ambrósio. Então, foi circense, né, aquilo ali. Aquilo ali foi uma ação circense que infelizmente só levou para mostrar pra gente que ali era um palco. Né? Era um palco que estava sendo armado para divertir uma galera ou para acomodar as pessoas que faziam a campanha lá do candidato. Mas eu acredito e espero que ele repense, né, a forma de falar. Eu acredito nas pessoas, eu acredito que as pessoas mudam. Às vezes falta só que alguém indique, que alguém diga. Talvez alguém lá da campanha, do núcleo lá da campanha, não tivesse dito isso a ele ainda. E ele não quis dar o braço a torcer, a torcer, desculpe, a gente já sabe qual é o perfil dele. Mas tomara que daqui para frente mude essa forma chula de dizer que está brincando com as pessoas. O senhor teve a oportunidade, como candidato do Partido dos Trabalhadores, de andar em todos os bairros de União dos Palmares, caminhar pelas ruas, também pelo centro. O senhor hoje tem uma visão diferente do União dos Palmares antes do senhor ser candidato? Sim, Ivan, o momento que a gente se candidata, a oportunidade que a gente tem de candidatar-se, é o momento que a gente tem de poder visitar bem mais os nossos bairros, os nossos sítios, os nossos distritos e começar a perceber de uma forma in loco os problemas que a gente sabe que a União já tem. Porque aí a gente fala da falta d'água, a gente fala da péssima iluminação que a gente tem, mas quando a gente está lá no dia a dia, porque aí eu fiquei mais de 45 dias disponível para fazer campanha. E aí a gente escutava as pessoas dizerem que não ia pegar na nossa mão, não era nem por conta do Covid, era porque em casa não tinha água para lavar a mão, não tinha lavado a mão ainda. Encontramos muitos pedreiros fazendo obra, e aí, ó, a gente está aqui sujo, mas depois não vai tomar banho porque não tem água, ou vai tomar um banho muito rápido. Quando a gente fazia a campanha do entardecer para o anoitecer, via as ruas no breu, né? em uma escuridão. Então, além de tudo, essa campanha ela serve para a nossa formação pessoal. Então a gente eu saio melhor do que entrei em vários aspectos e sobretudo no aspecto de poder perceber como é que o nosso município está, politicamente falando. Você poderia revelar para a gente o que mais lhe chamou a atenção nesses seus 45 dias? Ivan, em uníssono, as pessoas reclamavam da falta d'água. Isso não era coisa de um bairro isolado, isso não foi coisa lá do Mutirão, por exemplo, lá do Nilton Pereira ou lá do Nova Esperança. Isso foi do centro às periferias. Isso foi do Timbó à Rocha Cavalcante. Então, em uníssono, quando a gente chegava nas portas, que as pessoas conversavam, a falta d'água
era e ainda é, porque isso não mudou, isso não melhorou, era e ainda é o principal gargalo que toda e qualquer administração, o prefeito que agora vai dar continuidade, ou um outro que entrasse, ia ter que resolver. A diferença é que o Kio já está com o barco andando, então para ele é mais fácil de remar do que qualquer um dos nós outros 6 que pudéssemos entrar. Então, o problema, o principal gargalo de união hoje é essa falta d'água. Qual a posição que o senhor tem com relação à tese de que se a oposição tivesse se unido, o Kio seria ex-prefeito? Ô Ivan, os números eles acabam até mostrando isso, né? Os números que a gente faz uma somatória seca, né? Se você for somar os votos de nós outros 6, óbvio que eles passam a quantidade de votos que o atual prefeito ele teve. Porém, o povo teve a oportunidade daquela maioria de 13 mil votos não ser, né? Porque o que a gente escutava de falta d'água, o que a gente escutava de iluminação precária, o que a gente escutava dos salários que foram atrasados a vida toda durante esses 4 anos de mandato, não era para aqueles 13 mil votos eles terem aparecido ali. Então as pessoas tiveram a oportunidade de votar em qualquer um de nós outros, e nós, qualquer um de nós outros, 6, a gente tem aqueles 13 mil votos em detrimento do atual prefeito. Então, os números secos mostram. Mas quem é que garante que uma pessoa que votou, por exemplo, na professora Silvani, votasse lá no Sebastião, por exemplo? Podia ser que não. Podia ser que aquele voto é o voto que ela tem, é o voto que o partido dela tem. A mesma coisa comigo. Quem é que garante que as pessoas que votaram em Sebastião votariam em mim se eu fosse o único candidato? Então, essa garantia a gente não tem. A soma seca a gente até tem. Mas essa soma, que eu digo seca, também tem aí o pessoal que se absteve. Vai que esse pessoal que se absteve tivesse ido votar, também teria sido maior do que o atual prefeito. Então, eu não sou muito dessa tese, não. Ela existe, ela até acontece em alguns locais, mas eu não acredito assim, secamente não, porque tem gente que é fiel daquele candidato, daquele voto, daquele partido, daquele perfil de candidato, e talvez não votasse em um outro se essa união acontecesse. Até porque essa união entre nós outros candidatos até tentou-se, né, durante o tempo, mas a gente percebeu que os discursos não eram tão afinados assim e talvez desse um problema durante o percurso. Se o senhor tivesse a oportunidade de denunciar a compra desenfreada do voto perante as autoridades locais, principalmente quem presidiu a eleição 2020, o senhor diria o quê? Houve compra de voto? Ivan, eu não vou dizer agora que houve compra de voto, porque aí eu teria que tá provando isso, teria que ter provado isso durante o processo. Mas a gente escuta dizer, né? A gente escuta dizer, as pessoas dizem que houve compra de voto, mas eu não presenciei nenhum ato de compra de voto de forma clara, né? A gente escutou dizer distribuição de cargos, a gente escutou dizer compra de candidatos, né? A gente viu muitos candidatos saindo de um cantinho e indo para outro. Foi o caso do meu vice, mas nada que a gente pudesse ter a prova, né? Tá ali provado, tá dizendo. Então, dizem que houve, né, compra bem mais de candidatos do que compra de eleitores, inclusive, mas isso é uma coisa que a gente escuta falar em toda eleição. Em toda eleição se dizem que o voto estava a 100, estava a 50, esse ano estava a 200, e aí até para fazer jus à nota nova, né, que foi lançada, mas presenciar, infelizmente, eu não vi. Guará, se eu né? se eu visse isso, o Lobo Guará, porque se eu visse, óbvio que a gente tinha feito o mesmo que a gente fez lá com o vídeo lá do Zé Alfredo sobre homofobia, lá com o vídeo do Kio, que acabou se entregando e entregando também o Zé Alfredo em relação à não licitação das coisas que a gente fez a denúncia na internet e fez também na justiça. Vamos ver aí o que é que vai dar. Pelo conjunto da obra, pela série de problemas que a sociedade, eu me peço desculpas, né? Deixa eu botar aqui, eu vou mudar aqui, tá bom? Agora sim, deixa eu voltar a imagem agora. Eu peço desculpas por alguém da redação que quer falar conosco, mas pelo conjunto da obra, o Kio terá um mandato justo, porque ele vinha de uma rejeição enorme, ele vinha com uma administração pífia, esdrúxula, uma administração que todos informava para a imprensa principalmente que ela pouco ia ajudar.
e de repente ele virou a mesa assim, na última semana, nem nas últimas semanas, nos últimos dias, em cima da bucha. Ivan, eu não acredito que ele terá um mandato fácil, não. E aí por vários motivos, né? Por vários motivos. Primeiro, pela quantidade de votos que ele teve em relação aos votos das pessoas que se abstiveram, pessoas que votaram branco, votaram nulo, que votaram em outros candidatos. Então ele não tem maioria dos eleitores do nosso município. Isso é um fato. Segundo, porque parece que o modus operandi dele, ele não mudou. Parece que ele vai continuar aí da mesma forma, dando respostas que não agradam as pessoas, mas rindo do cantinho da boca, né? Mentindo aí para algumas pessoas, fazendo a preferência da imprensa que ele quer que divulgue as coisas dele, tendo aí essa afinidade gigantesca aí com o senador Renan, com o governador Renan Filho, que inclusive eu acredito que foi quem o salvou de muita coisa aqui no nosso município. Né? Por exemplo, as obras que ele gosta aí de dizer que fez, que o prefeito fez, não foi o governador, né? Foi o governo do estado. Porque se não tivesse tido a mão do governo do estado aqui no nosso município, ele não teria tido esse fôlego que ele acabou recuperando nesse ano. Né? Eu não digo nem que foi na véspera da eleição, não. Que foi esse ano ele já começou a recuperar esse fôlego, porque a propaganda do governo do estado, a propaganda que ele fez em cima das obras do governo do estado, alavancaram um pouquinho. E aí, de última hora, por exemplo, oferece o calçamento lá do bairro Roberto Corrêa de Araújo, calçamento que já está aí há um bom tempo sendo prometido, que também, mais uma vez, não é obra dele, é obra do governo do estado. Aquela orla que foi feita lá dos terrenos é obra de dinheiro dos recursos federais da época da presidenta Dilma, e aí deu uma visibilidade muito boa para o nosso município, mas quem é o prefeito que está no momento, quem tira foto, quem faz discurso, quem faz campanha política lá, é o que está no momento. Mas eu queria lembrar disso. Recursos desde 2014, quando a Dilma era a presidenta, verba que veio do Ministério do Turismo, está lá bonito, está lá perfeito. Precisando já de ajustes, já começa precisando de ajustes, banheiro é um deles. Mas é o prefeito que está no momento e acaba tirando de vantagem em cima disso, e o prefeito sabe tirar essas vantagens. Mas continuo a dizer, não acredito que ele vai ter um mandato fácil por vários motivos. E um deles é não ter tido dessa vez a maioria mesmo dos eleitores aqui do nosso município. O senhor acha que vai faltar tesão ao Areski Freitas? Porque nós continuamos com os mesmos problemas. A Santa abandonada, a falta d'água, uma coisa quanto mais, obras paradas, uma série de fatores. Ivan, como eu disse, ele não mudou o modus operandi dele, né? Por exemplo, o plano de governo do prefeito parecia que era apenas dar continuidade à não feitura dessas coisas aí. Esse é um plano de governo baseado assim, o governo do estado vai me ajudar a fazer isso, o governo do estado vai fazer isso e eu vou tirar a foto e eu vou colocar aqui. Os planos que ele tem são mais nessa linha. Você não via muita coisa aqui voltada exatamente para os nossos recursos próprios e como vai operacionar muitas das ações aqui do nosso município. Então, eu repito, não vai ser um mandato fácil, né, para o prefeito. Eu não acho que ele vai perder o tesão logo agora, Ivan, porque eu acredito que ele tem aí o projeto de candidatura em 2022. Então, se ele tem, possivelmente ele vai seguir o ritmo agora desse final de mandato. Que a gente viu que o que o pegou vontade agora foi no final do mandato. As pessoas viram que ele foi prefeito de último momento, mas 13 mil pessoas preferiram dar continuidade a isso aí. Então, depende muito. Se ele tem projeto para 2022, não acredito que ele vá perder a tara, não. Mas se ele não tem projeto para 2022, se ele pretende continuar, terminar esse segundo mandato inteiro, eu acredito que vai ser igualzinho agora. Vai descansar, vai tirar essas férias aí que tirou agora, desses 20 dias, 14 dias aí do Covid, do pulmão comprometido, e depois só lá em 2024 novamente. O que o senhor achou, o que o senhor acha que passou na cabeça de Zé Alfredo em ele não puxar o fio do novelo da união das oposições? Ô Ivan, eu acredito que é muito da personalidade mesmo lá do Zé. Né? Eu participei de reuniões políticas com o Zé Alfredo na eleição de 2016, por exemplo. Na eleição de 2020, nenhuma. E todo mundo aqui sabe o perfil que ele tem de ser assim. O que ele disse
é aquilo e acabou. Se você não consegue conversar com ele discordando, você tem que só sim, senhor, tal. Então, eu acredito que foi esse perfil aí. Eles se juntaram lá em janeiro, né, em uma fazenda, depois se juntaram novamente e eles vinham aí numa junção até interessante para o lado político deles, né? Uma junção que aparentemente detonava com o prefeito. Mas aí em entrevista lá no Mesa Z, por exemplo, eu estou falando dessa exatamente porque foi a que eu vi de uma forma mais próxima, quando foi questionado se ele não fosse candidato, porque estava com aquele problema na justiça eleitoral, tal, o que foi que ele disse? Meu filho é o candidato, se eu não for, meu filho é o candidato. Fechou todas as portas para qualquer outra pessoa ir lá conversar com ele, porque sabia que ele não ia apoiar ninguém que não fosse o filho dele. Então eu acredito que esse negócio de falar demais, né, falou muito, e aí falou o que a cabeça e o coração pensava, acabou afastando todo o pessoal. Tanto é que o único partido que foi lá para ele foi o Podemos, né, que foi via o Dodi, mas nenhum do pessoal, que também não estava na jogada desde antes, né, foi chegando depois, mas nenhum do pessoal que tinha ensaiado, que tinha dito candidatura, foi para lá porque todo mundo se sentiu já a partir daquele momento, né, e possivelmente daquelas reuniões que eu não participei, via e escutava muito isso dele, então já via que era alguém que não estava para juntar, né, para somar, mas era alguém que era junto em torno de mim, mas eu não me junto em torno de mais ninguém. Então eu acredito que foi muito por isso. E acabou dando no que deu. Pois é, definhou, né? O nome que vinha mais em evidência e acabou diminuindo cada vez mais durante o processo eleitoral. Eu estou conversando com o professor Sérgio Rogério, vou para a rodada final de perguntas. Estamos aqui, essa entrevista está sendo gravada aqui no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Está aberta a visitação com uma série de exigências. Não se pode mais entrar com uma garrafa de pitu ou qualquer outra bebida alcoólica. O uso de máscara, como nós estamos separados, você pode observar que o cenário é até diferente do habitual do saindo da toca. Bem, e eu quero aqui agradecer ao comando, à Fundação Palmares, por manter, né, uma informação até de que o zumbi terá uma altura de 3 metros, nas laterais por 1 metro, vai ficar num pedestal melhor. É o Sérgio Camargo aí, que está afinadíssimo com Lucílio Vasconcelos. Pois é, o Sérgio Camargo não quer muito bem a imagem do PT aqui onde nós estamos, não, né? Eles acham que a esquerda, ele acha, o Sérgio Camargo, que a esquerda inventou a personagem de zumbi. Ele não quer a imagem de nenhum movimento, né, na verdade. Ele não quer a imagem dos negros, inclusive, por aqui, né? Os discursos que ele tem, ele não quer a imagem de zumbi por aqui. Então, é a pessoa errada no local errado e no momento errado, né, infelizmente. Mas é alguém que fala na cartilha do atual presidente. Que os discursos do atual presidente anteriores à vitória dele, também durante esse percurso, são os discursos que se afinam com o discurso aí do Sérgio Camargo, e aí não é à toa que ele está na fundação, né? O local que era para defender a negritude, o local que era para defender os movimentos que fazem essa luta, que fizeram a luta, que fazem a luta até hoje, é o momento onde a gente está vendo a cada dia um desserviço lá na Fundação Palmares sede, né? Estou falando da estrutura, que acaba sendo um desserviço nos espaços onde nós estamos inclusive frequentando aqui, né? Porque quando ele, sobretudo, quando a Serra, que é um local aberto, abre depois dos shoppings, por exemplo, isso já está dizendo o que é, porque se um shopping que é fechado pode abrir, pode entrar mais de 300 pessoas, porque aqui no parque desse, ao ar livre, só foi abrir lá no dia 20. É uma tentativa de tentar acabar mesmo com essa festa, como ele mesmo já disse. Ele já se declarou isso. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse. Tentativa de acabar com o 20 de novembro, apagar Zumbi e enaltecer lá o 13 de maio, enaltecer a Princesa Isabel. Então isso é fala dele, uma fala totalmente troncha, uma fala totalmente que não tem nada a ver com o espaço que nós estamos, né? E com a ideia e com a história de luta que a gente tem aqui no Brasil, aqui em União dos Palmares sobretudo. Para 2021, teremos um poder legislativo renovador? Renovado, melhor dizendo? Ivans, aqui só em caras, né? E assim, metade, né? Metade, mas
Eu não vi muita inovação não, né? Eu estou fazendo uma crítica aqui que eu escutei inclusive de muita gente falando, né? As trocas que foram feitas, não teve lá essa troca toda, né? A gente continua 6 por vendo meia dúzia? 6 por meia dúzia, porque a gente está vendo, se já tinha vereador que entra mudo e sai calado, voltou o vereador que durante 4 anos entrou mudo e saiu calado, voltou. Entrou gente nova, entrou. Desses a gente não tem ainda por enquanto o que falar, né? Isso a gente vai esperar. Desses aí a gente vai esperar e vai ver como é que eles vão se comportar em relação à figura do legislativo, né? Em relação a ser vereador. Mas esse daí a gente espera. Mas dos que continuaram e de alguns que voltaram, a gente já sabe muito bem qual é a forma de não trabalho que eles têm. Estou falando em relação à função específica de vereador. Professor Sérgio Rogério, muito obrigado por ter aceito conversar conosco e pela entrevista também. Ivan, eu que agradeço, né, mais uma vez, eu estava até lembrando, minha primeira entrevista como pré-candidato que a gente fez foi aqui, né, foi o saindo da Toca. A gente vem agora nesse outro patamar de entrevista, finalizando, né, porque essa entrevista ela não é a nossa última, mas é uma entrevista que finaliza esse processo eleitoral de 2020. Né? Daqui para frente a gente vai falar muito mais sobre outras coisas, sobre outras pautas, sobre outras eleições. Então a gente iniciou aqui e a gente encerra aqui esse processo eleitoral. E eu que agradeço e dizer que eu estou à disposição para que a gente possa bater papo, conversar sobre políticas, sobre política partidária, sobre política social, sobre outros temas que a gente possa desenvolver aí. Dizer que eu estou à disposição e estou muito feliz e agradecido pelo espaço que você está me concedendo aqui. Eu vou aparecer pela primeira vez na entrevista aqui, né? E me preste aqui o microfone. A próxima entrevista será com a professora Silvani. Saímos de um professor e vamos para a professora Silvani. Até lá, hein?